Eu queria falar hoje sobre um evento curioso no final de semana, uma feijoada. Feijoada pode não ter nada de curioso, né? Ah, teve uma feijoada. Mas foi uma feijoada promovida pelo PSDB de São Paulo para comemorar não os 3 anos do partido, 10 anos do partido, 20 anos do partido, comemorar os 35 anos do partido. A data oficial é junho. Então você imagina, 35 anos de um partido, o partido que foi o partido mais influente do Brasil. E vamos olhar quem é que estava na feijoada, né? Quem são os bacanas da feijoada? E aí de tucano não tinha ninguém. Uma feijoada que foi promovida pelo PSDB de São Paulo para festejar os 35 anos do partido. Promovida em São Paulo, berço do partido. O partido que comandou o Estado durante quase 30 anos. Aí não tem ninguém, não tem ninguém. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi convidado há mais de um mês. Aí ele não foi. Ele não foi, porque ele tinha um curso sobre economia verde. Um curso sobre economia verde. E aí ele não vou, né? Não vou. Tudo bem não ir. Não vai ninguém, porque não tem ninguém. A estrela do evento, do PSDB, foi um político do MDB, que é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Foi ele que fez o discurso, ele que falou em nós. Nós referindo-se ao PSDB, até porque ele foi vice do Bruno Covas no PSDB. Só que o PSDB foi criado para se afastar do MDB, se afastar do Orestes Quércia. Partido que teve estrelas como Franco Montoro, José Serra, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, que faz mais sucesso como vice do Lula do que fez como estrela do PSDB. Então alguém vai dizer, mas isso é normal. Não, peraí, não é normal. Não é normal. Pode acontecer, mas não é normal. É costumeiro. Normal é o partido tentar se renovar. O PSDB não se renovou. Imagina uma escuderia da Fórmula 1 e acontece, hein? Que não consegue ter piloto novo. Mais piloto, claro, vai ficando para trás. Não consegue se renovar, os engenheiros não conseguem fazer um motor melhor. Acontece, pode acontecer. Pode acontecer com clubes de futebol. Mas acontece também com o partido que não se renovou. No caso do PSDB, que não tem causa. Partido que não tem propósito. Partido que não tem rumo. Que não sabe se apoia durante o governo do Bolsonaro, se apoiava o Bolsonaro, se ficava contra o Bolsonaro. Que depois que saiu da presidência da República com Fernando Henrique Cardoso em 94, disputou 6 eleições, perdeu todas. Perdeu para o Lula 2 vezes, perdeu para Dilma 2 vezes, perdeu para o Bolsonaro e perdeu para o Lula agora. Nesse caso, a dessa eleição agora, não dá nem para dizer que perdeu, né? Porque não chegou a ter candidato. Até tentaram ter um candidato. Fizeram as prévias. Nós somos um partido moderno, nós fazemos prévias. Aí fizeram prévias, aí trucidaram o vencedor das prévias, o João Dória, que não subia nas pesquisas. E que achava também que era o novo Mário Covas. E não era nada. Tanto que está aí. E o partido para um lado, ele para outro. Mas o fato é o seguinte, na Câmara dos Deputados, o partido tem a menor representação da história. No Senado, nessa última eleição, não emplacou ninguém. Os 3 senadores que ele tinha, aliás, tem 2 agora, né? Até o mês passado eram 3. Aí o Alessandro Vieira de Sergipe foi para o MDB, então agora tem 2. Da eleição anterior. É inacreditável. Em São Paulo, mandou durante 30 anos, tinha que escolher. A gente apoia o Haddad do PT ou apoia o bolsonarista Tarcísio de Freitas? Aí o governador de São Paulo apoiou Tarcísio de Freitas. Foi a única decisão vencedora do PSDB, porque o Tarcísio de Freitas venceu a eleição. O resto, tudo errado. E em 94, o PSDB elegeu o presidente da República e um punhado de governadores, elegeu entre eles o governador de São Paulo, o governador de Minas, o governador do Rio. Isso nunca tinha acontecido e isso não voltou a acontecer.
É o partido que foi criado em 88, em 6 anos chegou à presidência da República, uma trajetória meteórica. Aí hoje o partido vegeta. Acontece isso, volto a dizer, acontece, os partidos perdem a mão quando eles ficam sem projetos. Pega o Fernando Collor, foi eleito em 1989 pelo PRN, ainda até mais impressionante, porque era um partido mais novo ainda, né? O PSDB ainda levou 6 anos. O PRN até existe, virou um partidecozinho aí de quinta, se chama Agir, não elegeu ninguém. O Congresso não conseguiu atingir a cláusula de barreira. Então, a gente vê hoje as figuras políticas de maior projeção no debate, não passa pelo tucano, não tem tucano no meio. Não tem tucano no meio. Está lá o Eduardo Leite tentando criar uma nova largada. De alguma forma tentando ser uma figura da centro-esquerda. Mas a aliança que fortaleceu o PSDB, e aí o seu conflito, foi uma aliança de centro-direita, quando o Fernando Henrique se juntou ao então PFL para construir um governo de transformação, que foi bem sucedido. Mas a partir dali as coisas desandaram. E desandaram de um jeito, entre outras coisas, misturou corrupção, né, casos seguidos de corrupção, incrível, envolvendo estrelas do partido, tendo que se explicar, Aécio Neves tendo que se explicar, Eduardo Azeredo tendo que se explicar, figuras importantes do partido tendo que se explicar, e aquilo desfez o partido, né? Incrível, um partido que conseguiu perder 2 eleições para Dilma Rousseff, que é ridicularizada, né, pela forma como fala, pelas falas atrapalhadas que tornaram ela famosa. No entanto, ela ganhou a eleição, ganhou o debate do Serra, ganhou do Aécio Neves, né? E o partido foi, portanto, se desfazendo até que a feijoada desse final de semana ela mostra a fotografia do nada. Um partido que tem que se pendurar no prefeito para poder ir em frente. Porque, do contrário, não tem o que fazer, né? E aí vale a pena a gente lembrar um episódio da história brasileira muito interessante, que acontece 100 anos antes da eleição de Fernando Henrique Cardoso, 100 anos antes da maior vitória tucana. Que é no início da nossa república, né? A primeira eleição que elegeu um civil, a primeira eleição direta brasileira, direta pro forma, claro, né? A gente fala de eleição direta para explicar de uma forma simplificada, mas o voto não era secreto, então não tinha voto secreto, então a fraude corria solta. Dá para falar que era uma eleição que traduzia a opinião pública, né? Que traduzia a sociedade, de jeito nenhum. Até porque as mulheres não podiam votar. Só aí metade do eleitorado ia embora. Os religiosos não podiam votar. Os soldados não podiam votar. Só podia votar homem com mais de 21 anos, alfabetizado. Então você pega a população negra que tinha sido beneficiada pela Lei Áurea, né? Praticamente toda analfabeta. Mesmo entre os brancos, a taxa de analfabetismo era assombrosa. Tanto que quando você faz as contas, a população daquela época tinha 14 milhões de pessoas, só 800 mil podiam votar. 800 mil em 14 milhões de pessoas. E como o voto não era obrigatório, as pessoas não iam. Tanto que o vencedor, que foi Prudente de Moraes, não teve 300 mil votos. Agora, ele teve 90% dos votos. Só que votação, né? Que eleição confiável, né? O candidato teve o 90% dos votos. Parece Venezuela, né? Aquelas eleições democráticas da Venezuela. Uma beleza. 90% dos votos. E o partido do Prudente de Moraes era Partido Republicano Federal. Existia o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, e criou-se o Partido Republicano Federal. E ele foi criado no ano anterior da eleição.
Então eu estou contando essa história toda para dizer que na primeira eleição brasileira, na República, voto direto, depois do Marechal Deodoro, depois do vice Floriano Peixoto, que foi a eleição de Prudente de Moraes, você tinha como vencedor um candidato filiado a um partido que tinha 1 ano de vida. 1 ano. E já, pá, emplacou o primeiro presidente. Ok, pá, que bacana, né? E com outros partidos mais tradicionais. O que aconteceu com o Partido Republicano Federal, que emplacou o presidente na primeira eleição em 1994, partido com 1 ano só de vida? Começou a ter um festival de desentendimentos, porque todas as decisões, no fundo, eram estaduais. Então, embora o Partido Republicano Federal tentasse dar um ar nacional, entre aspas, as decisões de São Paulo eram tomadas em São Paulo, as decisões de Minas eram tomadas em Minas e a República era São Paulo e Minas, né? Tanto que esse partido, em 2 anos de governo, acabou. Em 1996, acabou o PRF. Simplesmente acabou. Depois viria a existir um PRF, mas era Partido Republicano Fluminense. Já não tinha nada a ver com o federal. Partido Republicano Federal. Durou 3 anos. Com 1 ano elegeu o presidente, 2 anos do mandato do cara. Acabou. Ficou o recorde. Ficou um verbete. Na história política brasileira, na história eleitoral brasileira, na história partidária brasileira. E o PSDB, se não conseguir se reinventar, vai virar um verbete. Hoje já é um verbete, todos os partidos são um verbete, mas um verbete com um final triste, sabe? Você tem partidos no Brasil, um deles é o PT, que tá aí. Tomou um couro moral, uma surra moral com o Mensalão, depois tomou outra surra moral com o Petrolão, viu o seu líder mais importante ser preso, e no entanto está aí o PT. O PT existe como partido. É o único partido que existe com esse protagonismo. O outro partido que a gente não pode deixar de falar é o MDB, que é um partido acessório. É um partido criado para ser aquele step do carro. Aliás, já estão fazendo carro sem step, mas step do carro. A gente é sempre meio que vice, né? Se der certo a gente chega. E foi assim que Itamar Franco se tornou presidente. Foi assim que Michel Temer se tornou presidente. Eles eram desse partido, do MDB, né? Então é um partido importante, é um partido acessório, é um partido com o qual se deve conversar, com o qual é preciso conversar, ainda que não tenha o tamanho que já teve um dia. O MDB já foi um colosso, né? Já foi um fenômeno, não é sombra do que já foi, mas continua a ter um protagonismo, não está na situação do PSDB, que foi criado para se livrar do MDB. O MDB está aí, a estrela da feijoada foi um MDBista e não um tucano. Então o PSDB tem diante dele um dilema. Ou arruma um propósito, uma causa, um caminho, um rumo, ou então vira um verbete um pouco mais longevo, 35 anos já tem, pode até durar mais do que isso, tem partidos aí mais antigos, né, que vão ficando, mas que não tem importância nenhuma. Eles vão ter que vai ter que se virar. O tucanato aí vai ter que se virar. Hoje já não tem mais nem o como é que é? Tucanistão, né? Tucanistão, que é São Paulo, que está aí com Tarcísio de Freitas. Eu não sei se você concorda ou você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.